A Holanda tomou uma atitude chocante. Nexperia. Nexperia, fabricante de chips de propriedade chinesa, Nexperia. O governo holandês assumiu o controle de uma empresa de propriedade chinesa para proteger sua segurança nacional. E isso está acontecendo bem no meio da guerra comercial entre China e Estados Unidos, onde a Holanda e a Europa agora estão tomando claramente uma posição. O governo holandês tomou o controle da Nexperia. A ministra da Economia da Holanda afirmou que a decisão se deve a preocupações de segurança nacional. Como veremos, a Holanda possui outro ativo estratégico, a ASML, que pode ser usada na guerra comercial contra a China. Tanto Wingstec quanto Pequim condenaram a decisão holandesa. Primeiro, vamos falar sobre a empresa recém-adquirida. É uma empresa de semicondutores chamada Nexperia, sediada na Holanda e com fábrica na Alemanha. Com uma capitalização de mercado de mais de 50 bilhões de dólares e uma receita em 2024 de mais de 2 bilhões de dólares, é uma empresa bastante grande. Eles produzem cerca de 100 bilhões de semicondutores por ano. Os produtos deles são simples no mundo dos chips, não tão complexos quanto os da NVIDIA ou AMD. Isso pode ser comparado aos parafusos e porcas da tecnologia. Usado em eletrônicos de consumo, é essencial para a indústria automobilística europeia. Sem esses chips, a Europa não fabrica carros elétricos. É claro porque esse setor é crucial para o futuro da economia europeia, mas sua importância vai além disso. Os chips da Nexperius são de uso duplo, ou seja, também podem ser utilizados pelos militares. Isso ficou evidente em 2023, quando a mídia holandesa revelou o uso de chips da Nexperia pela Rússia, mesmo com a Holanda apoiando a Ucrânia e impondo sanções severas à Rússia. O Kremlin adquiriu milhões de chips holandeses via intermediários chineses suspeitos. A Rússia usou esses chips em drones para bombardear a Ucrânia, com consequências devastadoras. Mas esse não foi o motivo pelo qual o governo holandês assumiu o controle da Nexperia. O verdadeiro problema é que, em 2018, uma empresa chinesa chamada Wingtech Technology comprou a empresa. A Wingtech é parcialmente estatal e supervisionada pela Comissão de Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado. O Partido Comunista Chinês influencia a Wingtech e poderia influenciar a Nexperia. Mas como a empresa era de capital aberto, a operação foi legal. Isso trouxe dúvidas. Por que uma empresa chinesa estatal comprou um grande fabricante europeu de chips em 2022? A Nexperia foi impedida pelo governo britânico de comprar a Newport Wafer Fab no Reino Unido. Por questões de segurança nacional, não permitiram que uma empresa chinesa comprasse infraestrutura crítica de semicondutores. A Newport Wafer Fab foi depois vendida para uma empresa americana de semicondutores. Mas, ao contrário do Reino Unido, a Holanda não estava tão preocupada no início. Em 2023, permitiram que a Nexperia adquirisse uma startup holandesa, mesmo após investigação de segurança sobre seus vínculos com a China. Isso não gerou alerta. No dia 30 de setembro, o Ministério da Economia da Holanda assumiu o controle nacional da empresa. A empresa foi avisada que não poderia alterar ativos, propriedade intelectual, operações ou pessoal por um ano. No dia seguinte, 3 altos executivos holandeses e alemães foram ao tribunal em Amsterdã para pedir intervenção, sem contestar a decisão. Algo estava errado. O Chief Executive Officer chinês controlava a Nexperia, mas logo perdeu seus poderes e foi suspenso dos cargos. Todas as ações da Wingtech e a empresa ficaram sob controle de um indivíduo não identificado, revelado ao público em 12 de outubro. Foi chocante ver um governo assumir o controle de uma empresa, algo incomum em uma economia de livre mercado. No entanto, estava claro que havia algo muito errado acontecendo naquela empresa. O governo holandês não detalhou, mas afirmou haver ameaça à continuidade e à proteção do conhecimento e de tecnologias cruciais na Holanda e Europa. Wingtech pode estar tentando roubar propriedade intelectual ou transferir a fabricação para um concorrente na China. Mas a medida também pode ter sido parte de um jogo geopolítico maior. Os Estados Unidos querem que a Europa dependa menos da China e influenciam bastante a Holanda via OTAN. Na União Europeia e em Bruxelas, há preocupação com a influência da China sobre a empresa.
Países como a Alemanha têm setores inteiros dependentes dos chips da Nexperius e não podem correr riscos vindos da China. A União Europeia manteve contato próximo e pode ter pressionado o governo holandês ao máximo. A aquisição foi justificada pela Lei de Disponibilidade de Bens da Holanda, criada em 1952 para preparar a economia para a possível guerra com a União Soviética. Críticos afirmam que a lei foi usada de forma criativa contra uma empresa. Outros afirmam que a China já é uma grande ameaça à segurança nacional, especialmente após usar seu monopólio de minerais de terras raras como arma. Se a China limitar terras raras ao Ocidente, pode prejudicar muito suas economias. A falta de minerais de terras raras impede a produção de smartphones, veículos elétricos, turbinas eólicas e equipamentos de defesa modernos. Seria um desastre. Os Países Baixos ainda guardavam uma última carta capaz de afetar gravemente a economia chinesa. A ASML quase monopoliza as máquinas de litografia usadas na fabricação de chips. O ministro da Economia holandês afirmou que a empresa é a joia da coroa dos Países Baixos, e está certo. É a maior empresa dos Países Baixos em valor de mercado, avaliada em mais de 300 bilhões de dólares. Isso também a torna a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa e a terceira empresa mais valiosa da União Europeia. Agora, antes de entrarmos na geopolítica de tudo isso, vale a pena explicar como a ASML chegou até aqui, porque não foi uma tarefa fácil. A ASML foi criada por duas empresas-mãe, Philips e Advanced Semiconductor Materials International. A Philips já foi uma das maiores empresas de eletrônicos de consumo do mundo, figurando entre as 20 maiores globais antes de sua queda. Nas últimas décadas, a Advanced Semiconductor Materials International era uma empresa menor envolvida em tecnologia de fabricação de semicondutores. Nas décadas de 70 e 80, ambas as empresas estavam pesquisando uma tecnologia chamada fotolitografia. Agora, não vou te entediar com os detalhes, mas basicamente, a fotolitografia usa luz ultravioleta para criar um projeto preciso, em uma pastilha de silício. A pastilha passa por processamento químico, resultando em semicondutores funcionando. A única desvantagem é que esse processo de fotolitografia é incrivelmente complexo. Philips e Advanced Semiconductor Materials International Logo viram que precisavam unir capital e conhecimento. Em 1984, fundaram a Advanced Semiconductor Materials Litografia, que depois virou Advanced Semiconductor Materials L, ao abrir capital. Os primeiros anos da empresa foram difíceis. Os engenheiros da ASML tiveram que trabalhar incansavelmente para projetar sua primeira máquina de litografia funcional. Enquanto isso, Nikon e Canon, no Japão, estavam muito à frente e dominavam o mercado de litografia, fornecendo as primeiras máquinas para a TSMC. O PAS-2000, primeiro produto da ASML, em 1986, não foi competitivo, e a empresa quase faliu várias vezes nesse período. A ASML sobreviveu graças ao apoio da Philips e a subsídios do governo holandês, que reconheciam a importância estratégica do setor. E finalmente, em 1991, a ASML lançou seu produto revolucionário chamado PAS-5500 e a empresa finalmente conquistou uma fatia do mercado. Mas, a essa altura, a Philips e a Advanced Semiconductor Materials International começaram a vender suas participações na Advanced Semiconductor Materials L. Foi uma das piores decisões de negócios, já que o valor de mercado da ASML hoje é mais de 5 vezes o das duas empresas mães juntas. Mas quem poderia culpá-los? Como a situação ainda era muito incerta nos anos 90, a ASML definitivamente estava na disputa, mas ainda competia de igual para igual com a Canon e a Nikon. No negócio de litografia, a única métrica que realmente importa é o quão pequenos são os detalhes que você consegue imprimir nas lâminas. Isso permite que fabricantes criem transistores menores, tornando os chips mais compactos e potentes. Transistores menores são o único motivo pelo qual seu smartphone hoje é tão potente quanto um computador robusto do início dos anos 2000. Você frequentemente ouve as pessoas falarem sobre a Lei de Moore, que é uma observação de que os chips tendem a dobrar a quantidade de transistores a cada 2 anos.
Para os fabricantes de máquinas de litografia, a dúvida era se conseguiriam seguir ultrapassando limites. Para imprimir detalhes menores em uma pastilha, foi necessário adotar a nova tecnologia de litografia ultravioleta extrema. Litografia ultravioleta extrema. O Departamento de Energia dos Estados Unidos da América pesquisou inicialmente e tinha um plano teórico para fazê-la funcionar. Usando comprimentos de onda menores de luz ultravioleta, tecnicamente você poderia tornar os detalhes e as camadas nas pastilhas muito menores. Mas o projeto seria quase impossível de realizar. Seriam necessários espelhos e lentes precisos em nível atômico, softwares avançados e materiais altamente resistentes ao calor. Tudo isso deve ser produzido em grande escala antes de ser viável comercialmente. De acordo com a maioria das projeções, mesmo que a máquina fosse criada, ela seria cara demais para ser vendida aos clientes. Por isso, a maioria das empresas que tentou desenvolver litografia ultravioleta extrema, como Intel, Canon e Nikon, desistiu. Mas a ASML não desistiu. Ela começou a pesquisar litografia ultravioleta extrema em 1997 e nunca parou, apesar das críticas. Os esforços da ASML valeram a pena. Em 2006, já tinham o primeiro protótipo e, em 2008, produziram os primeiros chips, litografia ultravioleta extrema. Em 2010, a primeira máquina litografia ultravioleta extrema foi enviada para uma pesquisa da Samsung na Coreia do Sul. Após comprovar a prova de conceito, a ASML fez Intel, Samsung e TSMC virarem parceiras por programas de co-investimento com clientes. Receberam ações da ASML que usou o dinheiro para viabilizar comercialmente seus produtos, litografia ultravioleta extrema. Após anos de ajustes e investimentos nas cadeias de suprimentos, as máquinas ficaram prontas para produção em massa em 2017 após 2 décadas. O produto final era uma máquina de 100 milhões de dólares do tamanho de um ônibus de 2 andares, com 10 mil componentes de 5 mil fornecedores. Os espelhos, de uma empresa alemã chamada Zeiss, desempenharam um papel importante. Provavelmente são os objetos mais planos já criados pelo homem, com suavidade menor que um átomo. Se esses espelhos fossem do tamanho da Alemanha, a maior montanha teria só 1 milímetro. Mas o modo como as máquinas da ASML produzem luz e litografia ultravioleta extrema é ainda mais insano. Elas liberam 50 mil gotículas por segundo em uma câmara de vácuo de apenas 25 micrômetros de largura, aproximadamente o tamanho de um glóbulo branco humano. As gotículas são transformadas em plasma por um laser incrivelmente preciso e emitem luz litografia ultravioleta extrema nesse processo. Um sistema complexo de espelhos foca esses feixes de luz, litografia ultravioleta extrema na pastilha, com uma precisão de apenas alguns nanômetros, criando um padrão complexo. Mesmo depois de pesquisar tudo isso, ainda é difícil entender como isso funciona. Não é surpreendente, pois estamos diante da máquina comercial mais complexa já construída. Os pesquisadores da ASML não vão parar. Já criaram uma tecnologia ainda mais complexa, a High-NA, litografia ultravioleta extrema. Não vou entrar na física disso, mas os números falam por si só. A ASML vende cada máquina por 380 milhões de dólares, com peso equivalente a 2 Airbus A320. São necessárias 10 mil pessoas diferentes só para fabricar uma delas. A ASML conquistou seu monopólio e segue sendo a única fornecedora de litografia ultravioleta extrema. O monopólio da ASML gerou dólares americanos, 30 bilhões em vendas e dólares americanos, 8 bilhões de lucro líquido em 2024. Isso cresce rápido porque a demanda global por chips dispara e fabricantes correm para expandir a produção. A ASML se destaca porque sua limitação não é a demanda, mas sim sua capacidade de produção. A maior parte do dinheiro que ela ganha vai para a expansão, pois a ASML está construindo fábricas e contratando funcionários rapidamente. A expansão ocorre principalmente em Veldhoven, Holanda, onde fica a sede e montagem final da ASML. Agora, a empresa possui 60 unidades em 16 países na Europa, América do Norte e Ásia, tornando-se multinacional.
Preocupante para a Holanda, porém, a IATA ASML ameaçou transferir suas linhas de montagem final se a região não conseguir acomodar todos os seus novos funcionários. A maioria desses funcionários vem do exterior e eles precisam de vistos e moradia. O governo holandês agiu rápido, destinando 3 bilhões de dólares para o desenvolvimento urbano e autorizando um novo parque industrial e bairro. As expectativas de crescimento para a ASML são muito altas. No mercado de ações, a empresa é negociada a 35 vezes seu lucro anual. Apesar disso, sempre há risco de concorrência. Pesquisadores japoneses afirmaram recentemente ter encontrado um método mais simples para usar a tecnologia litografia ultravioleta extrema. Mas ainda resta saber se isso realmente funciona. A maioria concorda que a ASML tem vantagem de 10 a 15 anos sobre concorrentes. Foram os únicos a investigar a litografia ultravioleta extrema por quase 2 décadas. Diante da complexidade das máquinas deles, é improvável que outra empresa os supere em breve. A ASML também tem bilhões à disposição no momento, então é difícil superar a empresa em termos de pesquisa e desenvolvimento. Quando outras empresas chegarem à ASML em litografia ultravioleta extrema, ela talvez já tenha desenvolvido tecnologia superior. É provável que a ASML siga como pedra angular da tecnologia moderna. Computadores, smartphones, centros de dados e inteligência artificial dependerão das máquinas da ASML. E mesmo as maiores empresas que conhecemos hoje, incluindo a Apple e a NVIDIA, simplesmente não funcionariam sem a ASML. O mesmo ocorre com os militares, que dependem muito da tecnologia de semicondutores. Com isso, fica claro por que a empresa recebe tanta atenção na geopolítica, como veremos a seguir. Considere isso diante da grande disputa entre Estados Unidos e China, ambos buscando liderar a economia mundial. Semicondutores devem ter papel essencial nisso. Segundo a McKinsey, a inteligência artificial pode acrescentar de 26 a 44 trilhões de dólares anuais à economia global. E, claro, a inteligência artificial depende de chips modernos. Enquanto isso, Washington e Pequim buscam um exército mais letal, e os chips são parte essencial disso. Segundo o Pentágono, microchips viabilizam quase todos os sistemas militares, como navios, aviões, tanques, mísseis, radares, comunicações, satélites e sensores de visão noturna. Isso só vai se tornar ainda mais importante no futuro. Agora, não quero assustar você, mas coisas como caças com inteligência artificial e tanques com inteligência artificial estão chegando. Até 2028, os Estados Unidos planejam ter 1.000 aviões de guerra autônomos não tripulados. A Rússia está atualmente tentando construir tanques autônomos para usar na Ucrânia. Todos esses sistemas precisam de semicondutores, de preferência os melhores, com alto poder de processamento. Em 2018, os Países Baixos autorizaram a ASML a exportar máquinas de litografia ultravioleta extrema, para a China. Donald Trump estava no poder em Washington, e sua administração não gostou disso. Foi durante a guerra comercial iniciada por Donald Trump com a China, marcada por tarifas e barreiras comerciais. Os Estados Unidos não queriam que uma tecnologia tão crucial quanto as máquinas de litografia ultravioleta extrema, fosse para a China, mesmo que elas não fossem fabricadas nos Estados Unidos da América. Washington enviou uma delegação aos Países Baixos e pressionou para revogar a licença de exportação. O envolvimento do Departamento de Defesa tornou as conversas muito sérias. Em 2019, os Países Baixos revogaram a licença de exportação de litografia ultravioleta extrema da ASML para a China, antes que qualquer máquina fosse exportada. No governo Biden, a guerra comercial com a China continuou, principalmente nos semicondutores. Os Estados Unidos da América seguiram pressionando os Países Baixos e a ASML. Desta vez, tratava-se da exportação de máquinas ultravioleta profundo menos sofisticadas, modelos mais antigos. O motivo era que certas tecnologias de reforço haviam chegado ao mercado, o que tornava possível criar chips muito avançados com essas máquinas ultravioleta profundo. Em 2023, após forte pressão dos Estados Unidos da América, a Holanda também limitou essas exportações para a China. A Holanda ouviu os Estados Unidos devido à sua dependência de Washington. A Holanda precisa das Forças Armadas dos Estados Unidos para sua segurança. E os Estados Unidos da América são, de longe, o maior investidor militar da aliança da OTAN. Há ogivas nucleares dos Estados Unidos da América guardadas em bases aéreas na Holanda.
Sem o apoio americano, a Holanda e a Europa Ocidental ficariam incrivelmente vulneráveis à Rússia. Holanda e Estados Unidos mantêm laços econômicos que vão além da ASML. Em 2023, a Holanda importou mais de dólares americanos, 100 bilhões dos Estados Unidos da América, e exportou dólares americanos, 50 bilhões para lá. Os Estados Unidos da América são o segundo maior parceiro comercial da Holanda, atrás da Alemanha. A China ocupa o quarto lugar. Do ponto de vista holandês, é mais lógico limitar exportações à China do que desagradar os Estados Unidos da América. Bloquear as exportações da ASML teve consequências graves. Sem as máquinas litografia ultravioleta, extrema e ultravioleta profundo avançadas, os Estados Unidos da América impediram a China de produzir chips modernos no país. Isso foi crucial, pois os Estados Unidos da América proibiam a exportação de chips avançados para a China. A NVIDIA está proibida de exportar suas GPUs avançadas para a China, visando dificultar o avanço da inteligência artificial no país. Qualcomm, Intel, AMD, LAM Research, Applied Materials e outras não podem vender certos chips para empresas chinesas. Após 2022, a China não conseguiu mais acessar chips avançados no mercado global. O objetivo disso era tornar a China menos ameaçadora economicamente e militarmente. Sem semicondutores avançados, a tecnologia nacional estaria sempre uma geração atrasada. Mesmo com sanções, a China seguiu como principal mercado de exportação da ASML. No ano passado, 29% da receita e quase metade dos negócios da ASML em alguns trimestres vieram da China. Mesmo sem vender os melhores produtos para a China, as máquinas antigas da ASML ainda são úteis. Para carros ou máquinas industriais, não é necessário usar chips com transistores menores. Temendo mais sanções dos Estados Unidos da América, empresas chinesas estocam máquinas menos sofisticadas da ASML. Ironicamente, as restrições de exportação deram um impulso temporário às vendas da ASML para a China. Porém, a longo prazo, as restrições continuam ruins. As vendas da ASML para a China devem cair 25 a 30% em 2025. Assim, as ações da ASML caíram 29% desde o pico no último verão, eliminando cerca de 100 bilhões de dólares de seu valor de mercado. Compreensivelmente, nem todos na Holanda estão felizes com isso. Políticos no parlamento holandês consideram que os Estados Unidos da América desrespeitaram sua soberania ao pressionar por restrições comerciais. Um deles afirmou que os interesses dos Estados Unidos da América nem sempre coincidem com os nossos e que a Europa deve mostrar que protege seus próprios interesses e empresas. O Chief Executive Officer da ASML está insatisfeito. Ele questiona se as restrições foram justas ou inteligentes e se o debate é realmente sobre segurança nacional. Outro debate surge: isso ajuda ou prejudica? As pessoas estão dizendo que a ASML está perdendo uma receita crucial na China apenas porque os Estados Unidos da América os forçaram a isso. Vale destacar que a ASML não é só vítima nessa situação. A receita que eles perdem na China pode ser compensada por uma nova receita nos Estados Unidos da América e na Europa devido ao fenômeno de onshoring ou reshoring. Na Europa e nos Estados Unidos da América, políticos querem fábricas de chips locais para não depender de outros nessa área crucial da economia. Especialmente não a TSMC em Taiwan, por causa do risco geopolítico ali com a China. Biden assinou o CHIPS Act em 2022, destinando 50 bilhões de dólares americanos para a produção doméstica de chips e até 280 bilhões de dólares americanos em incentivos. Isso causou um boom na fabricação de chips, com Intel, Global Foundries e TSMC ampliando locais e construindo novos. Após o CHIPS Act, mais de 90 fábricas foram anunciadas, e empresas investiram mais de $500 bilhão. A União Europeia fez o mesmo com o CHIPS Act, prevendo cerca de 45 bilhões de dólares em investimentos públicos e privados. Essas novas fábricas precisarão de máquinas de litografia, garantindo lucro para a ASML. Então, a redução da demanda da China pode não ser o fim do mundo para a ASML, mas as restrições comerciais também podem não ser o fim do mundo para a China. A razão é que chips, litografia ultravioleta, extremas são mais eficientes e potentes, mas
chips menos avançados também realizam as mesmas tarefas. Nos Estados Unidos da América, usam chips de 3 ou 4 nanômetros, enquanto na China são de 7 e 12 nanômetros. Há diferença, mas isso não impede a automação do exército. Em muitos casos, basta usar mais chips para compensar transistores maiores. Enquanto isso, as restrições comerciais não foram totalmente eficazes, o que significa que a China ainda consegue alguns chips avançados de fabricantes estrangeiros. Empresas de inteligência artificial chinesas contrabandearam milhares de GPUs NVID, inteligência artificial de alto desempenho, por países como Singapura e Malásia. Também há contrabando acontecendo por meio de Hong Kong, que tecnicamente está proibida de importar essas GPUs, mas algumas ainda conseguem passar. Essas rotas de contrabando ajudaram a China a criar seu próprio grande modelo de linguagem, o DeepSeek. Os Estados Unidos tentam reprimir esse comércio ilegal, mas não se sabe se isso será totalmente eficaz. Mais assustador é que a China tenta copiar a tecnologia da ASML. A Equipamentos de Microeletrônica de Xangai, principal empresa de litografia da China, ainda está muito atrás da ASML. Ela está onde a ASML estava há 20 anos em resolução de chips. Recentemente, a China anunciou investimento de dólares americanos, 37 bilhões em tecnologia litografia ultravioleta, extrema doméstica. Se continuarem com esses números absurdos, a liderança da ASML pode acabar antes do previsto. A China não joga limpo. Enquanto pesquisa tecnologia litografia ultravioleta extrema, tenta roubar propriedade intelectual da ASML. Em 2015, já houve grandes ataques cibernéticos à empresa, e eles foram posteriormente ligados à China. Os hackers roubaram algumas informações técnicas, embora a ASML tenha afirmado que nenhuma informação sobre a tecnologia litografia ultravioleta extrema foi vazada. Isso voltaria a dar errado 4 anos depois. Em 2019, a ASML abriu um processo contra a empresa XTAL, sediada nos Estados Unidos, mas com apoio chinês. A XTAL foi criada por ex-funcionários da ASML, alguns chineses. Eles roubaram o código-fonte de um software da ASML para as máquinas de litografia ultravioleta profundo e foram condenados no tribunal, levando a XTAL à falência. Na época, a AUSML afirmou que eles não faziam parte de uma conspiração nacional da China. Muitos jornais noticiaram que a China mirava na empresa, o que se confirmou 4 anos depois. Em 2023, mais um funcionário chinês roubou dados da ASML. Ainda está na justiça e não se sabe exatamente o que foi roubado, afirmou o Chief Executive Officer da ASML. Ainda não era um grande risco, porque era comparável a uma peça de um quebra-cabeça para o qual você não tem a caixa. Porque as máquinas têm mais de 10 mil peças, roubar apenas uma ou 2 peças realmente não vai te levar a lugar nenhum. Mas depois o funcionário foi trabalhar na Huawei, na China, o que não é muito reconfortante. Enquanto isso, os ataques cibernéticos à empresa aumentam, provavelmente vindos da China. A ASML não seria a primeira a perder propriedade intelectual para a China, país conhecido por copiar e roubar de empresas estrangeiras. Uma empresa de cibersegurança em Boston disse que a China roubou propriedade intelectual de 30 empresas multinacionais no valor de trilhões de dólares. Sim, trilhões com T maiúsculo. Mas está claro, o campo de batalha da guerra comercial entre Ocidente e China agora é a Holanda.